Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus, hoje, dia 16 de fevereiro, e nós vamos estudar a aula de número 7, as naturezas humanas e divinas do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, está aí já no painel a lição de número 7, que continua explorando a cristologia. Porque se existe um tema que nós tivemos embates teológicos, foi a respeito da pessoa de Jesus. Foi, infelizmente, desde o início. Primeiro são os gnósticos, que negam a encarnação do Verbo. Depois, inverte, vem os que negam a divindade de Jesus. Então, no primeiro momento, não foi a divindade de Jesus que foi negada, foi a encarnação de Jesus. O Verbo se fez carne. Então houve toda uma série de heresias. Paulo, João, os apóstolos enfrentaram o primeiro desafio herético que se levantou contra a igreja, foi sobre a cristologia, sobre a pessoa de Jesus. Porque se você aceitar um Salvador errado, você vai parar no céu errado. Então Jesus falou: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva manarão do seu ventre. Então não pode, Paulo fala, se aceitares um Jesus errado, com razão sofrereis. Ele usa esse termo. Então o primeiro e segundo século, o questionamento foi a respeito da encarnação do Verbo. Os gnósticos deram muita dor de cabeça para a igreja. A partir do terceiro e quarto século, o problema inverteu. Não era mais a questão da natureza divina de Jesus. Aliás, não era a questão da natureza humana de Jesus. Eles não estavam mais questionando se Jesus era verdadeiramente homem, se o Verbo se fez carne. Aí começaram a questionar se Jesus era da mesma natureza do Pai. É a questão do Verbo. Então, sempre ocorreram discussões contra as grandes doutrinas da Bíblia. E nós, cristãos bíblicos, temos que dar resposta à razão da nossa fé com maturidade, com sabedoria, com respeito. E é por isso que nós estamos estudando essas lições tão relevantes que reafirmam a nossa fé e ao mesmo tempo nos capacitam. Essas lições nos capacitam para poder responder com mansidão à razão da nossa fé. Hoje, ainda na mesma sequência de doutrinas cristológicas, as naturezas humana e divina de Jesus. Ou seja, Verbo divina e carne humana. É isso que nós vamos estudar a partir então desse momento. O texto áureo proposto está em Romanos. Paulo vai falar sobre a descendência humana de Jesus. Então ele inicia o capítulo 9 de Romanos. Ele vai falar sobre Israel no passado. O capítulo 10, ele fala do Israel presente. E o capítulo 11 de Romanos, ele fala o futuro de Israel. Então são 3 capítulos que falam sobre o povo de Israel, segundo a carne. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. No capítulo 9, no versículo 5, o apóstolo Paulo deixa esse registro inspirado pelo Espírito Santo para nós, que é o nosso texto maior, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então Paulo fala das 2 naturezas do Senhor Jesus. Ele fala que o Cristo é segundo a carne, ou seja, se encarnou, mas ele é o Deus bendito eternamente. Então as 2 naturezas de Jesus estão presentes em Romanos capítulo 9, versículo 5. Qual é a verdade prática? Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Então a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, deixa claro. Essa é a grande premissa da Bíblia. Só existe um Deus verdadeiro. O resto é tudo falso. Não tem outro Deus. Tem ídolos, nomes, são chamados de Deus, mas é tudo falso. Só tem um verdadeiro. Só existe uma divindade. Só existe um Deus verdadeiro. E no Novo Testamento,
fala que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Então, primeira premissa, só existe um Deus verdadeiro. Segunda premissa, Pai, Filho e Espírito Santo, a Bíblia chama eles de Deus. Então, como conciliar o monoteísmo com as três pessoas explícitas no Novo Testamento? Trindade. Um único Deus, eternamente subsistente em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Qualquer outro arranjo que você venha fazer, você não fica com a base bíblica. Se você admitir que existe, que Jesus é Deus, mas não é igual ao Pai, você está falando de duas divindades. Isso é gravíssimo. Isso não é monoteísmo. Aí seria o Jeová, o Deusão, e o Jesus Cristo, o Deusinho. Então Jesus seria um Deus falso, porque não existe outro Deus além do Deus verdadeiro. Então não funciona, isso chama-se unitarismo. O unicismo tentou inventar outra maneira. Negou que, para preservar o monoteísmo, a crença do único Deus, ele nega a pluralidade de pessoas. Então ele fala, não, Pai, Filho e Espírito Santo são expressões da mesma pessoa. E aí você criou um monstro, né? Ou então uma grande farsa, ou um grande teatro. Porque Jesus fala com ele mesmo. Veja que absurdo, para que isso? Ficar pedindo opinião para o Pai, falando Pai, mas é ele mesmo. Olha que absurdo. Então você cairia no unicismo. A única doutrina que contempla as duas grandes premissas da Bíblia é a doutrina da Trindade. Ah, mas não entra na minha cabeça. Tem um monte de coisa que não entra na sua cabeça. A Bíblia se crê pela fé e não pelo que a sua mente maculada pelo pecado percebe. Porque você nunca vai entender todas as coisas. Como é que você vai entender pão cair do céu? Você acha que é normal isso? Cair pão do céu? Como que você vai entender um grande peixe? Que a Bíblia não fala baleia. Baleia é nós que interpretamos. A Bíblia fala Dag Gadol, o grande peixe. O grande peixe engoliu Jonas. Como você vai explicar isso? Não tem explicação, é fé. Nós cremos por revelação e cremos que Deus é poderoso para fazer muito além do que pensamos e imaginamos. Aliás, o hino de louvor de Paulo, ele fala isso. Quem entendeu a mente de Deus? Então ele faz, que era um hino cantado na igreja. Então Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo é o verdadeiro homem. Essas são as duas grandes doutrinas da Bíblia. E nós vamos ler agora a respeito disso, na leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 1, versículo 1 a 4, e Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, são duas epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Eu quero convidar os irmãos para reverentemente se colocarem de pé, os irmãos que estão presentes. Você que está aí na sua casa, você pode ler também, ler alto, para você absorver o máximo os ensinos da palavra de Deus. Então, começando com Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 4. Vamos ler todos juntos, de maneira audível. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus
e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Oremos. Pai Santo, Deus Eterno, no nome do Senhor Jesus, te damos graças por essa manhã abençoada, por esse primeiro dia da semana. Senhor, abençoa todos os presentes, mas também aqueles irmãos que nos acompanham de maneira remota. Que a tua boa mão, que a tua graça, que o teu Espírito Santo, que é o Senhor e guia da igreja, possa nos orientar. Senhor, que a tua palavra traga conforto, exortação, edificação para os nossos corações. Ministra sobre nós a tua bênção, e que possamos, após a exposição da tua palavra, crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós te pedimos com fé, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar. Bom, então está aí o nosso textuário. Vamos pensar um pouquinho sobre essa expressão, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então o nosso textuário está inserido na carta de Paulo aos Romanos. Ele vai falar então sobre o Israel no passado. Então, se você quiser ler com calma, leia o capítulo 9, ele vai explicar sobre o passado de Israel. Israel no passado. Capítulo 10, o Israel no presente, ou seja, na época que Paulo estava falando, 2000 anos atrás. E o capítulo 11, o futuro escatológico de Israel. Bom, ele expressa no capítulo 9 a tristeza que ele tem pelo fato dele observar que a casa de Israel, que os filhos de Israel foram rebeldes. Veja, Jesus diz logo no preâmbulo do Evangelho de João: veio para que era seus, mas os seus não o receberam. Então Jesus veio para o povo judeu. Paulo deixa claro isso. Primeiras pessoas que Paulo vai pregar é para o povo judeu. Ele vai na sinagoga pregar para judeu. Quando os judeus não aceitaram, então ele fala: agora eu sou inocente, eu estou livre, eu vou para os gentios. Mas Jesus veio para o povo judeu. Jesus falou isso para a mulher samaritana. Quando a mulher samaritana falou para ela: olha, onde que a gente deve adorar? Nosso pai Jacó falou que é aqui em Siquém, nesse poço. Os judeus falam que é na cidade de Jerusalém. Onde que a gente deve adorar? Então Jesus falou: olha, os verdadeiros adoradores adoram Deus em espírito e em verdade. Tal. Mas ele fala: a salvação vem dos judeus. Vocês falam o que não sabeis. Nós falamos o que temos conhecimento, porque a salvação vem dos judeus. O Senhor Jesus fala isso. E Abraão, Deus falou para Abraão a palavra profética, que através da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, para Paulo é constrangedor e muito triste observar a incredulidade dos seus irmãos segundo a carne. Que Paulo era praticante do judaísmo, ele era da seita dos fariseus, ele era da tribo de Benjamim. Então, ele fala isso em Romanos capítulo 11, quando ele inicia falando: rejeitou Deus o seu povo, em hipótese alguma, porque eu também sou israelita, da tribo de, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Então Deus não rejeitou o seu povo, mas ele sentia, e ele expressa a sua tristeza devido a essa incredulidade do povo de Israel, e ele inicia então apontando o grau de parentesco do Messias com os filhos de Israel, quando ele fala Romanos, escrevendo ainda no capítulo 9, no versículo 3, ele fala: porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então ele está falando a respeito do povo judeu. Tá? Ele falou: olha, eu poderia até negar Cristo, porque eu seria aceito por eles. Paulo, ele era admirado antes da conversão. Antes dele ter aceitado Jesus,
Ele tinha cartas do Sinédrio, que é o Supremo Tribunal Judaico, para perseguir todas as pessoas que não seguissem o judaísmo na perspectiva deles. Inclusive, é uma coisa que talvez os irmãos não saibam, mas o judaísmo sempre foi muito plural. No judaísmo nunca teve uma única corrente. Sempre teve muitas correntes dentro do judaísmo. Eles chamavam isso de partidos, ou que para nós veio como seita, haéreses do grego. Para nós essa palavra pega mal. Falar, você faz parte de uma seita, uma conotação muito negativa, né? Mas era uma palavra muito comum na época de Paulo, fazer parte de um partido. Tinha o partido dos fariseus, eram todos judeus. Partido dos saduceus, partido dos essênios, partido dos herodianos, partido dos zelotes. Então, fora os que a gente nem sabe que tinha e a gente nem ficou registrado na história. Então, o judaísmo sempre foi uma religião plural. Agora, o cristianismo incomodou o judaísmo. O chamado, no momento primitivo, você tem 2 nomes para os seguidores de Jesus. E depois aparece o terceiro que colou, né? O primeiro era seita dos nazarenos, né? Falava partido dos nazarenos, porque vem de Jesus de Nazaré. E a palavra Natzerim, até hoje, significa cristãos na língua hebraica. Na língua hebraica não é a palavra cristão, é grega. Em hebraico, cristãos Natzerim, vem da palavra nazareno, Nazaré. A cidade de Nazaré nem aparece no Antigo Testamento, irmão. Você nem encontra. Nazaré só entrou no mapa por causa de Jesus, porque Jesus foi morar em Nazaré. Senão você nem ia saber que existia essa cidade. E ficou, até hoje no Oriente Médio, fala Natzerim, que são os cristãos, cristãos na língua hebraica. Então, o segundo nome conhecido desse partido, na percepção deles, porque eles achavam que era apenas uma seita judaica, era chamado de o caminho. O caminho. Você faz parte do caminho, era isso. E depois, lá a partir do capítulo 11 de Atos, aparece pela primeira vez os cristãos, sendo chamados de cristãos na cidade de Antioquia, que seria o pequeno Cristo, né? Os cristãos, os seguidores de Jesus. Então, Paulo, ele tinha esse carinho pelo povo judeu, ele queria levar o evangelho para os judeus. Mas os judeus não estavam abertos para isso, eles tinham outras concepções, embora muitos tivessem aceitado sim o evangelho. No versículo 4 ainda de Romanos, capítulo 9, ele declara a importância do povo de Israel, que inclusive vai ser um texto áureo também. Então nós vamos estudar sobre esse assunto, que é o versículo 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Então Paulo reconhece que o judaísmo era uma religião revelada por Deus. Ele afirma lá, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Paulo chega a afirmar que eles são zelosos, né, pela lei, mas não tem entendimento para compreender, porque a religião faz isso da gente. Tem pessoas que seguem à risca os preceitos religiosos, mas não conseguiram entender o que vai além disso, que é o amor, a misericórdia e a justiça. Então cumpre tudo aquilo e acha que resolveu o problema. O cristianismo não é isso. O cristianismo tem essência. Você precisa entender o que, porque senão você cai no rito religioso de novo. Faz aquilo automaticamente. Isso aí contenta a mente, né? Porque tem gente que acha que porque faz meia dúzia de regras, a sua consciência está bem. Você, pelo menos já cumpriu minha obrigação. Tem gente assim, irmão. Vem na escola dominical e acha que não deve ir no culto à noite, porque acha que já cumpriu a obrigação. Eu espero que ninguém pense assim, que está aqui de manhã hoje, ou esteja me ouvindo aí de maneira remota. Porque senão Deus está falando com você sim. Tá? Porque você está seguindo um rito. Então a sua mente, falando, eu já fui na escola bíblica dominical, já resolvi o meu problema. Você não entenderão nada do que é adorar a Deus. É ter prazer na casa de Deus. Ou seja, a palavra profética diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O privilégio que o ser humano tem de entrar na casa de Deus para adorar Deus na beleza da sua santidade. Então tem algo que vai além, não é cumprir
o pastor Nestor já me viu lá, então está resolvido o problema. É uma fraqueza mental, espiritual assustadora. Então Paulo está falando que a nossa fé transcende a esses ritos, embora reconheçam que são elementos da revelação de Deus. E aí então ele faz a declaração do verdadeiro mistério da piedade. O que é o mistério da piedade? Tem igreja, irmão, que nem sabe o que é isso. Eu já falei para vocês, um irmão que estava pregando, e ele falou sobre o mistério da piedade, começou a falar, só que coitado, ao invés de ele falar mistério da piedade, ele falou ministério da piedade. Porque tem uma igreja evangélica que tem um tal de ministério da piedade, onde as pessoas fazem assistência social. Não tem nada a ver com o que eu estou dizendo, que é o mistério da piedade. O que é o mistério da piedade? Deus se fez carne. Isso é o mistério, não tem nada a ver com assistência social, irmão, pelo amor de Deus. Mas é que tem uma igreja aí, que inventou um tal de Ministério da Piedade, e tudo é tal de Ministério da Piedade, vou levar o Ministério da Piedade, levou uma cesta básica para cá, para lá, isso aí não tem problema nenhum, isso é assistência social, irmão, mas não vamos confundir com o termo bíblico, mistério da piedade, não é Ministério da Piedade não, irmão, misericórdia, que está registrado nessas duas passagens, vamos ler? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e Romanos 9, 5, 1 Timóteo 3,16, e sem dúvida alguma, não há dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, mistério da piedade é a encarnação do verbo. Deus se fez carne, como Romanos 9,5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne. Esse é o mistério da piedade. Como Deus, é um mistério isso, como que Deus nos ama, ao ponto de, o único da sua espécie, o único que tem o DNA dele, Deus de Deus se fez carne, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então, quando o Senhor Jesus viveu aqui na terra, ele foi 100% Deus, verbo, e 100% homem, carne. 100% carne, homem, 100% Deus, verbo. Essa é a doutrina da Bíblia. Irmão pregando, coitado. Teve irmão, Jesus era 50% Deus, 50% para dar 100%. Essa é a matemática atrapalhada? Não, irmão, é 100% homem, 100%. Jesus é o verdadeiro homem. A diferença nossa com ele é que ele nunca pecou, e nós pecamos. Mas ele é exatamente um ser humano. Teve corpo, teve alma e teve espírito. 100% humano. Mas também ele tinha uma outra natureza que é o verbo. 100% divino. São duas naturezas, uma pessoa chamada Senhor Jesus. O verbo se fez carne. É isso que João fala para nós. Então não podemos negar a natureza humana de Jesus. Não podemos, irmãos. Olha, é tão pecaminoso negar a natureza humana de Jesus, quanto negar a sua divindade. Ele tem duas naturezas, você não pode negar nem a humanidade, nem a divindade. Os gnósticos negavam a humanidade, achavam impossível Jesus ter feito carne. Já hoje, o movimento moderno Testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus. Os dois movimentos extremos cometem erro gravíssimo, porque Jesus há duas naturezas, é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Portanto, não pode negar nenhuma das naturezas se quiser ser salvo, senão você vai estar aceitando um Jesus errado. Tá? Então ele não era parte de Deus e em parte homem. Não. Ele era 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Eu pus aí o nome do Stanley Horton. Foi o maior teólogo pentecostal que nós já tivemos, norte-americano, e que deixou uma obra linda chamada Teologia Sistemática. Está à disposição dos irmãos, porque a CPAD publica. Essa é uma verdade bíblica, e nós podemos atestar no nosso texto áureo
de Romanos, capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne. Então, Jesus Cristo é descendente, ou descende fisicamente dos patriarcas hebreus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, conforme é retirado em muitas referências do Novo Testamento. Isso não há dúvida. Todo mundo sabe que Jesus era judeu. Maria era judia. Então, Jesus é judeu. Ele é da linguagem davídica, descendente de Davi, e foi a maior de todas as bênçãos divinas dadas a Israel. Na pessoa, então, do Senhor Jesus, centralizam todas as promessas e pactos, pois a parte dele não há sentido nenhum às coisas. Só há sentido todos aqueles rituais se você entender que aquilo aponta para Cristo, o Redentor, o Salvador da humanidade. Caso contrário, é que não passa de um monte de cerimônias. Algumas bem elaboradas, outras nem tanto. Todas as demais bênçãos espirituais de Israel servem tão somente para apontar simbolicamente para o Senhor Jesus, tendo sua fruição na pessoa de Jesus. Então, todos os apontamentos, desde o Pessá, que é a Páscoa, o anjo destruidor passa, aonde tem sangue, ele não toca. Todas essas ideias de se sacrificar um cordeiro e se proteger pelo sangue do cordeiro, está apontando para o sacrifício de Jesus. Então, tudo o que ocorreu com Israel tem a ver com... Então, porque a Bíblia é cristocêntrica. Tudo está em torno do Cristo, do Salvador, do Redentor. E ele fala, o qual é sobre todos, aí ele vai explicar a perspectiva divina. Deus bendito eternamente, amém. É um versículo muito explícito. A única tradução que mudou isso aí é a tradução do grupo religioso Testemunhas de Jeová, que criaram uma tradução específica, porque isso incomodava elas, né? Como que elas vão explicar esse versículo nas Bíblias que estão em todas as versões, exceto a delas? Sociedade Torre de Vigia, que é a gráfica das Testemunhas de Jeová, criaram uma versão própria, que é a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, que adulteraram esse versículo, porque pegava mal, né, irmão? Esse versículo aí fala que Jesus tem a natureza humana e a natureza divina, mas elas não acreditam nisso, então elas precisaram mudar o texto. Mas não tem jeito, quem lê a Bíblia, a versão normal, está entendendo muito bem que Paulo está dizendo que Jesus é o verdadeiro homem e é o verdadeiro Deus. Ele chama Jesus de Deus bendito eternamente. Amém. Essa declaração indica o quê? A natureza divina do Senhor Jesus, que contrapõe com a segunda afirmação, segundo a carne. Carne, Deus. No fundo, Romanos 9,5 é uma perspectiva do que João escreveu no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Todas as vezes que eu olho Romanos 9,5, eu vejo o quê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa não é uma citação isolada de Paulo. Não, Romanos capítulo 9, versículo 5, é uma citação isolada de Paulo. Não. Vamos ler Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Olha a declaração paulina. Porque nele, ele está falando de Jesus, de Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Outra explicidade das duas naturezas de Jesus. Paulo declara a igualdade entre o Pai e o Filho. A mesma natureza, e nós lemos aqui em Filipenses 2,5, sendo Deus, não teve por usurpação. Ele está dizendo o seguinte, sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado. Ele aplica a Cristo diversas profecias do Antigo Testamento, em cujo contexto há alusões óbvias do Deus de Israel. Então, o Senhor Jesus é uma pessoa que possui duas naturezas, o verbo Deus e o homem, que é corpo, alma e espírito, né? E o verbo Deus se fez carne, homem. Então, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus
e o verdadeiro homem. Uma pessoa, duas naturezas. Isso é o que a Bíblia nos revela. Então, o que nós estudaríamos nessa lição? O que foi definitivamente estabelecido na Cristologia de Nicéia. Em 325, quando o imperador Constantino chamou os bispos do mundo, ele fez uma reunião ecumenos, ou seja, a palavra ecumênico ou ecumenos significa chamou as pessoas de todo mundo habitado, onde havia grupamentos humanos. Todos os representantes dos cristãos se reuniram em Nicéia, uma cidade onde está hoje a Turquia. Na época, então, era o Império Romano, só isso. E lá, na cidade de Nicéia, eles reagiram a um ataque herético de Ário, que era o bispo da cidade de Alexandria, no Egito, que estava dizendo que Jesus não tinha a mesma natureza do Pai, mas que Jesus era Deus, mas não igual ao Pai. Ou seja, não tinha a mesma, que teve um começo, com base em Provérbios 8, 22, que diz, no princípio o Senhor me criou, que foi uma tradução grega da Septuaginta, equivocada da tradução hebraica, que diz, no princípio o Senhor me possuía. Tá? Então, com base a esse equívoco doutrinário, Ário foi condenado e a igreja fez a sua declaração de fé. Falou, não, Jesus tem duas naturezas, é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, a mesma natureza do Pai. Já a doutrina da Trindade, um único Deus eternamente subsistente em três pessoas, embora você já vê a palavra desde o século II, século III, a confirmação foi no concílio de Constantinopla, que era a nova Roma, a nova cidade do imperador, vem de Constantino, polis, né, cidade de Constantino, Constantinopla, ano 381, surge e surgiram as novas especulações sobre a pessoa do Senhor Jesus. Questionamento, será que Jesus é totalmente humano mesmo? Ou será que ele é divino? E aí vão surgir dois extremos. Um grupo que vai achar que Jesus é só humano e outro grupo que vai achar que Jesus é só divino. É muito interessante quando as pessoas param de orar e começam a especular filosoficamente sobre a pessoa de Jesus. Quando a igreja não ora mais e fica só discutindo filosofia, é uma tragédia. Porque ao invés de orar, buscar o poder de Deus, buscar o batismo no Espírito Santo, onde nós tivemos aqui a nossa formatura e o nosso irmão, o pastor Juan, professor da escola nossa, teológica, ele falou algo muito interessante. Ele enfatizou a necessidade de você fazer teologia para buscar mais o poder de Deus. E não fazer teologia apenas para você ver, eu tenho teologia, eu tenho conhecimento. Não, mas fazer o curso para buscar mais. Quem não é batizado com o Espírito Santo, buscar o revestimento de poder. Porque sem poder sobrenatural de Deus, você não é nada. Por mais conhecimento que você tenha, pode conhecer o grego, pode conhecer o hebraico, pode conhecer história, pode fazer o que você quiser. O que o ser humano precisa é de poder. Poder do Espírito Santo de Deus. É isso que a igreja precisa. E como a gente consegue isso? Com consagração, com vida santa, com oração, com jejum, com estudo da palavra de Deus. Não é com filosofia. E esses indivíduos deram muita ênfase a elementos filosóficos. E aí teve um problema. Mas será que Jesus tinha alma? Aí veio um tal de Apolinário, que nós vamos ver na próxima aula, dizer que Jesus tinha só corpo e alma, mas o Espírito não era. Não, veja bem, acho que o Espírito é o próprio verbo. Aí começou a inventar coisa. Aí vem o que nós vamos ver ainda nessa aula, os monofisistas. Não, a natureza divina sobrepõe a humana. Jesus de fato nasceu como homem, mas o verbo absorveu a humanidade. Portanto, ele só tem uma natureza, ele é só Deus. Essas coisas começaram a aparecer, falta de oração, falta de leitura da Bíblia. A igreja é assim também hoje, irmão. Uma igreja que não ora, uma igreja que não se consagra, uma igreja que não estuda a palavra de Deus, não tem... Está um monte de igreja hoje que não tem escola bíblica dominical, que não tem culto de oração, que não tem culto de ensinamento. Essa igreja tende a se dividir, a se pulverizar, a criar confusão, a criar grupinhos dentro da igreja. É uma confusão.
Falta o quê? Temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Como que o temor de Deus vai derramar na minha vida? Nós pedindo, orando, intercedendo, clamando para que Deus derrame o seu poder. Porque quando cai o fogo de Deus em nossos corações, Ele purifica de toda impureza. Aí cai tudo, teoria humana, filosofia, achismo, interesses pessoais, cai tudo, desfaz tudo, pelo poder do Espírito Santo. Mas infelizmente, a partir do século III, começaram então os grandes debates, e graças a Deus ainda que tenha gente lúcida, gente piedosa, que conseguiu deixar claro algumas definições teológicas. Essas controvérsias, então, deram origem ao concílio de Calcedônia, em 451, hoje é um bairro em Istambul, na Turquia, que é uma cidade muito próxima de Constantinopla. Então vamos olhar aí no mapa, só para você se localizar. Acho que não dá para a gente, acho que não pega, não adianta. Mas vamos tentar, estão vendo as 7 igrejas da Ásia, está escrito ali, tem uma ilha, a ilha de Creta, sobe, todo o mar, sobe. Então você vai ver um pequeno marzinho que entra ali, e ali está a Calcedônia, não sei se você consegue ver, perto do Mar Negro ali, lá em cima, Mar Negro. Então ali está a palavrinha Calcedônia. Então fica do lado onde está hoje Istambul, que antigamente chamava-se Constantinopla. Bem ali foi a reunião de todos os líderes e presidentes de igreja para discutir que, afinal de contas, qual era a postura universal da igreja? E a postura universal é que Jesus tem 2 naturezas, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Então a presente lição é sobre o patriarca de Constantinopla, que não chamava Nestor não, chamava Nestório, né? O patriarca de Constantinopla chamado Nestório, que foi mal compreendido por interesses políticos do patriarca de Alexandria, chamado Cirilo. Os dois brigaram e os dois foram condenados por heresia. O Nestório foi condenado porque, ao explicar o título que estava dando para Maria, se ela poderia ser chamada mãe de Deus, se Jesus é Deus, então ela pode ser chamada mãe de Deus. E o povo de Éfeso amava esse título, porque ele já vinha de uma tradição da grande Diana de Éfeso, que era a mãe deles. Então eles queriam dar o título para Maria de Theotokos, do grego Theos é Deus, e Tokos parir, mãe de Deus em português. E o Nestório falava, esse título não é apropriado. O título apropriado seria Christotokos, mãe de Cristo, não mãe de Deus, porque podia haver uma interpretação equivocada, embora ela fosse mãe de Deus mesmo, porque Jesus é Deus. A própria Isabel, ao saudar Maria, ela fala, mãe do meu Senhor. Então, tudo bem, mas ficou estranho dar esse título. Tanto é que o concílio de Éfeso, que deu o título de Theotokos para Maria, escreveu lá, dá-se o título para ela de Theotokos, então ficou assim, mãe de Deus, vírgula, segundo a humanidade. Olha o cuidado que eles tiveram, porque eles ficaram preocupados também em dar esse título para Maria, porque poderia soar mal. E soou. Por que você acha que tem um monte de gente hoje que adora mais Maria do que Cristo? Porque se ela é mãe de Jesus, se ela é mãe de Deus, então peça para a mãe que é mais rápido. O único probleminha é que a mãe não tem os atributos incognoscíveis, né? Incognoscíveis, que é onipresença, onisciência e onipotência. Ela não tem. Jesus tem, ela não tem. Então como que ela vai te responder mais rápido se ela não é onipresente, se ela não é onipotente, se ela não é onisciente? Conversa furada, conversa de seres humanos. Só porque você pede para sua mãe responde mais rápido que seu pai, você acha que é assim também na fé. É muita fraqueza, né? Mas as pessoas fazem isso. Então tudo começou lá em Éfeso, quando se deu um título para Maria, e o Nestório contestou, falando, não, o Nestório era o patriarca de Constantinopla, da capital imperial, falou, está errado esse título. Aí o bispo lá da cidade de Alexandria, talvez interessado em ser o patriarca de Constantinopla, vai saber, né? O Nestório não quer dar o título para a Santa Mãe de Deus, e começou a atacar
o Nestório. Só que o ataque dele foi tão virulento, tão desproporcional, que ele foi parar em outro lado. Ele começou a defender que Jesus era só Deus. Isso chama-se monofisismo, uma só natureza. Monos, uma, e físicos, natureza. Monofisismo, uma só natureza. Quer dizer, ele foi querer combater algo que ele achava errado e caiu em outro erro. Isso acontece, irmão. Todo radicalismo é perigoso. Preste atenção no que eu estou dizendo. Tudo que é demais faz mal. Tudo. Começa a jejuar demais, por exemplo. O que vai acontecer? Precisa ter equilíbrio, irmão. Tudo tem que ter equilíbrio. Ah, não vou mais estudar, só vou na igreja. Não, você vai estudar sim. Precisa ser equilibrado, irmão. Que história é essa? Então, tudo que é radicalismo demais não dá certo. Até amizade demais dá problema, irmão. Tudo que é exagerado não procede. As coisas de Deus é equilibrado. As coisas de Deus é temperado, irmão. Tá? Então, cuidado com os extremos. O Brasil está cheio de extremo. Cara, extremo de um lado. Para com isso. Venha, seja equilibrado, irmão. Equilíbrio. Aí você vê dois casos de extremo. Um foi querer defender uma coisa, virou um problema. Outro foi querer defender, virou outro problema. Extremos. Fuja dos extremos. Tá? É o que Pedro falou para Jesus, né? Sou muito humilde, não sou digno que o senhor lava os meus pés. Ué, irmão, já tinha lavado o pé de todo mundo, quase chegou a vez dele. Se Jesus tivesse lavado o meu pé, e ouvindo Pedro, isso, eu ia dizer, nossa, que vergonha, né? Pedro sim é humilde, né? Eu deixei, olha que fraqueza, eu deixei Jesus lavar meu pé. Certamente os discípulos ficaram constrangidos com aquela fala de Pedro. Olha que ideia de humildade. Não, quem sou eu para o senhor lavar o meu pé? Jesus olhou para ele e falou, então Pedro, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Olha o extremo. Então me lava inteirinho. Não, era só o pé. Eu falei, é só o pezinho, meu filho. O resto já está limpo pela palavra. O extremo é um problema. Uma hora não quer deixar lavar o pé. Outra hora quer tomar um banho, irmão. Sabe? Não é isso. Então vamos pensar um pouquinho sobre esse símbolo que é o peixinho, que a gente usa e muitas pessoas usaram. Porque esse peixinho é um dos primeiros símbolos do cristianismo. Porque peixe na língua grega se fala ictis. Ictis é peixe na língua grega. Então, falou ictis, ainda hoje, ictis é peixe. Acontece que os cristãos pegaram cada palavra de ictis. Então, o primeiro, o i, ficou para Iesus, que é Jesus em português. O ex, né? Christos, olha lá, ictis, Christus, que é Cristo. Theos é Deus em grego. O y, olha lá, uios é filho em grego. E soter é Salvador. Lembra que eu falei que o pastor Eudes deu a palestra no dia 7, sexta-feira, sobre soterologia? Soter é a palavra grega para Salvador. Então, a palavra peixe é ictis. Mas se eu pegar cada letra, i, ex, theos, uios e sigma, então fica Jesus Christos, theos, uios, soter. Como é que fica em português? Jesus Cristo, Deus Filho Salvador. Por isso que o peixinho virou o símbolo da nossa fé. Então era comum, a pessoa não queria falar que era cristã, chegava na areia, na praia, por exemplo, e fazia um peixinho. A outra pessoa, se fosse cristão, já identificava. Seria o equivalente ao Paz do Senhor Nosso. Como eles não podiam se identificar, estava na cadeia, desenhava um peixinho, o outro do lado de lá entendia, é cristão. Então os cristãos eram o símbolo do cristianismo. Mas isso mostra a natureza de Jesus. Jesus é o Filho de Deus Salvador, ou Deus Filho Salvador. 1.1, descendência de Davi segundo a carne. Romanos 1.3. O apóstolo Paulo está se referindo aos ancestrais do Senhor Jesus. É isso mesmo. Ele veio de uma família humana, de carne, de ossos, que vivia lá em Israel há 2000 anos. Cuidado, que há 2000 anos não havia Palestina, né? Você veja na sua Bíblia, a Sociedade Bíblica, não sei se é o seu caso, mas a Sociedade Bíblica teve uma fraquezinha e colocou aí Palestina na época de Jesus. Não existia Palestina na época de Jesus.
Não sei porque chamaram, apelidaram de Palestina na época de Jesus. Não existia. Na época de Jesus existia a província da Judéia, a província da Samaria, a província da Galileia. Não existe. Esse nome Palestina, o imperador romano só impôs para toda aquela região a partir do segundo século, ano 136, para destruir a identidade do povo judeu. Então a expressão Palestina foi uma imposição política, ideológica, para destruir o nacionalismo do povo judeu. Por isso, em 1948, quando criou o Estado de Israel, na região apelidada de Palestina pelos romanos, e que permaneceu quase por mais de 1000 anos, o que o povo de Israel fez? Não, aqui não vai chamar Palestina, aqui vai chamar o nome original, Israel. E o que é Palestina original? A faixa de Gaza. A faixa de Gaza é a Palestina mesmo. O que significa Palestina, então? Terra dos filisteus. Filisteus. Filistina. Palestina. É a faixa de Gaza apenas. Não que os que moram hoje lá sejam os antigos filisteus. Não são. É um outro povo. São árabes. Tá? Mas Jesus nasceu de uma família humana. Lá na terra de Canaã. O que era antigamente chamada de Judéia. Sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus, no capítulo 3 de Lucas, que fala sobre a Judéia, Belém da Judéia. Jesus nasceu em Belém, conforme o profeta Miqueias. E tu, Belém Efrata, de maneira alguma é a menor das cidades de Judá, porque de ti sairá o cetro, o guia de Israel. O livro da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, dos Mormons, está escrito lá que Jesus nasceu em Jerusalém. Aí você fala que tem um erro geográfico aqui no livro de Mormon. Ele fala, não, é que Belém é uma vila de Jerusalém. Que mentira, irmão. Belém era uma cidade. Tem nada a ver. Que vila de Jerusalém? Isso é a maneira, né, a cara de peroba para explicar que tem um erro geográfico gravíssimo no livro de Mormons. Né? Esse é um só, tá? Só estou dando um exemplinho. Vamos lá. Então Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Então é descendente de Davi segundo a carne. Então aí está o elo humano, mas também divino, das duas naturezas de Jesus. O verbo se fez carne. Tá? E aí, no verso 4, ele fala, declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, então, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu ao povo de Israel, que foi escolhido, Israel foi escolhido, basicamente, por 3 objetivos. O primeiro, mas eu não consigo explicar o motivo, essencialmente, porque a escolha de Israel é uma escolha de Deus. Deus escolheu, eu não consigo mensurar por quê. Porque havia nações muito mais sofisticadas. O próprio país de Abraão, que são os caldeus, os sumérios, os acádios, os amorreus, que habitavam na Mesopotâmia, eram povos sofisticados. Ou então o Egito, um povo extremamente sofisticado. Ou então a China e outros povos. Não, Deus escolheu Abraão e formou o povo de Israel. Escolheu Israel. Porque qual é eu não sei quem que vai entender a mente de Deus. Deus escolheu. Agora, eu vejo propósitos na escolha. O primeiro, explícito, Deus escolheu Israel para revelar à humanidade que só existe um Deus verdadeiro. Porque a maior parte dos povos, 99% dos povos, na época que Deus chamou Abraão, 90% dos povos eram pagãos, criam em muitas divindades. Só Israel que cria no único Deus. Hoje, basicamente, inverteu as coisas. Segundo propósito está em Romanos capítulo 3. Deus escolheu o povo de Israel para te dar o livro santo. Está em Romanos 3. Qual é logo a vantagem da circuncisão? Qual é a vantagem de ser judeu, da circuncisão? Paulo responde, muita, em todos os sentidos. Porque a eles foi confiado os oráculos divinos. Então eles cumpriram isso também. Eles trouxeram para nós o Antigo e Novo Testamento. E eles fizeram isso com precisão. Tanto é que hoje nós temos disponíveis em quase todas as línguas, ainda dia 14, sexta-feira,
o pastor José Roberto, gerente de tradução, falou o número de línguas que foram traduzidas à Bíblia. Tá? Então, veja que interessante. E o propósito mais importante de todos é isso, o Messias. O Messias viria descendente de Davi, Judá. O cetro não se arredará de Judá, é a palavra de Jacó, antes dele dormir, antes dele partir, ele fala isso, antes da dormição do corpo dele, né? Ele deixa essa palavra. Então, o elemento mais importante é dar ao mundo o Salvador. Esses são os propósitos que Deus escolheu Israel. Então, Paulo, ele descreve os privilégios de Deus, que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. E ele conclui, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então, o Senhor Jesus Cristo é um judeu, descendente de Israel, de Davi, e ao mesmo tempo é o nosso Deus bendito, graças a Deus por isso. Bom, o antigo cântico cristológico que a gente encontra em Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2 de Filipenses, a partir do verso 5, mas até antes ainda, era cantado pela igreja. Existem muitas coisas no Novo Testamento que era cantado na hora do culto. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 1, que ele é um hino. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Isso é um hino. A igreja cantava isso. Outro hino, Filipenses 2. Irmãos, tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo. Vocês já perceberam que esses hinos da Bíblia são parecidos aos hinos que nós cantamos? Era um pecador. Observe que há uma familiaridade, como se ele estivesse contando o testemunho. Romanos capítulo 11, lá no final, é outro hino. Ó Deus, quem entendeu a mente do Senhor? É outro hino. Então existem muitos hinos que os cristãos primitivos cantavam. É esse caso. O texto está dizendo que embora Jesus fosse Deus, ele não usou das prerrogativas divinas durante o seu ministério terreno. E mesmo que fizesse isso, mesmo se Jesus usasse, não seria considerado nenhum tipo de usurpação, porque ele era Deus, era a natureza dele. Como que Jesus venceu o pecado e venceu o diabo? Como homem. Mas se ele usasse os atributos divinos, não seria nenhum problema, porque ele é Deus. Não seria uma usurpação, porque ele é da mesma natureza divina. Tá? Então o apóstolo está se referindo ao status de Cristo, antes da encarnação, antes do verbo se fazer carne. É Deus. Agora ele vai dar o aspecto humano, o verbo se fez carne. Então o apóstolo está sendo muito claro no ensino das duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Uma pessoa, não são duas pessoas, hein? Duas naturezas, uma pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos e o apóstolo Paulo inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morfé é forma. Lembra da borboleta? Você vai lá, olha, a largata passou por uma metamorfose. Duas palavras gregas. Meta, mudança, e morfé, forma. Mudança de forma. Metamorfose. Olha lá, morfé, forma. Usada por Paulo. Sendo em forma. O que é uma lagarta? É a borboleta, irmão. A essência é a mesma. Mas ela mudou de forma. Mudou de forma, mas é a mesma essência. Sabe aquela lagartinha? Ela vai virar uma borboleta, mas se você pegar, é a lagarta, a mesma coisa. Não pensa que, agora é outro animal. Não é. É o mesmo DNA. Ela só mudou de forma, mas é a mesma natureza. Tá? Então, nós estamos falando de forma, ou seja, imutabilidade. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus, mesmo se fazendo homem. Agora, as heresias que surgiram contra o ensino bíblico das duas naturezas. O primeiro caso, então, é o Nestório. Então, como eu já disse, ele foi bispo de Constantinopla, o patriarca de Constantinopla, do ano 428 a 431, quinto século já. Nestório discordava do título dado à Virgem Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, que é a expressão mãe de Deus, ou Theotokos, que a gente traduz, se for traduzir literalmente, Theos é Deus, e Tokos é parir. Então seria aquela que pariu
Deus. Seria esse o termo, mais direto para o português. Mas fica mais elegante no português, portadora de Deus, né? Ou mãe de Deus, tá? Mas a ideia, a palavra tokos, é que deu à luz, tá? Então, esse título, o Nestório discordava. O Nestório falou, não está certo falar que ela é mãe de Deus. E o Cirilo dizia, não, tem que chamar assim. Ele sugeriu o quê? Receptora de Deus. Ou seja, Christotokos, que é o termo teológico que eu também concordo que é o mais correto. Christotokos, a mãe de Cristo. Não Theotokos, a mãe de... Embora não está totalmente errado também chamar de Theotokos. Porque afinal de contas, se Jesus é Deus, então ela é mãe de Deus. Mas a palavra talvez teológica mais compreensível seria Christotokos, aquela que deu à luz o Cristo, tá? Então, sim, Maria é a mãe de Jesus, mas é o Jesus humano. Maria não é a mãe do verbo. Maria é a mãe da natureza humana. Maria não é mãe da natureza divina, só que você não pode separar a natureza humana da divina. Esse é o problema que nós vamos ter. Tá? Então, por isso que criou o dilema. Bom, mas se eu não posso separar, então eu posso usar qualquer um dos títulos. Teoricamente, sim. Tá? Então, Maria é a mãe da natureza humana. Então, Christotokos, e não do verbo, da natureza divina. Visto que Deus é eterno, né? Então, a expressão mãe de Deus fica até uma coisa esquisita, né? Como assim? Mãe de Deus? Deus não tem mãe. Aí uma pessoa que não sabe de nada, se você falar que Maria é a mãe de Deus, você cria um problema. Então ela é deusa. Porque para ser... Aí começa todo... Assim como o filho de Deus é Deus, mãe de Deus é deusa também. Olha o problema que nós vamos ter. Daí a discussão. Então, ao invés de falar Theotokos, ou seja, a portadora de Deus, vamos chamar a portadora de Cristo. Christotokos, para evitar qualquer má interpretação. Então ele sugeriu receptora de Deus, ou aquela que deu a luz ao Cristo. Christotokos, mãe de Cristo. Essa foi a proposta do Nestório. Mas a expressão adotada por Cirilo de Alexandria era mãe de Deus. Embora fosse uma contradição, né? Como eu já disse, falar mãe de Deus pode dar uma má interpretação aí. Mas o Cirilo defendia essa tese. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus de Cirilo era maior. O povo queria mãe de Deus. O povão falou, não, mas mãe de Deus. Porque eles já vinham de uma tradição de uma mãe, de uma deusa mãe. No Egito, Ísis era mãe. Na cidade de Éfeso, Diana. Então sempre teve uma mãe. A mãe terra, a Gea. Então, eles tinham culturalmente eles estavam preparados mais para o termo Theotokos, mãe de Deus, do que o termo Christotokos. E aí o Nestório perdeu, até porque deram uma rasteira no Nestório. Por quê? Porque foram para o concílio, sendo que o Nestório nem tinha chegado. Quando o Nestório chegou, o Cirilo já tinha terminado o concílio e declarado mãe de Deus e acabou. Não deu nem tempo do Nestório, né, explicar. A preocupação do Nestório foi com a mariolatria. Porque se você chama Maria de mãe de Deus, pode haver um equívoco e as pessoas começarem a fazer o culto à Virgem Maria. Foi o que aconteceu. Não é isso que aconteceu? Porque você acha que hoje multidões de católicos fazem culto à Virgem Maria? Eles falam que isso aí não é culto. Eles falam que é devoção. Eles chamam isso de hiperdulia. Eles usam o termo hiperdulia, que seria, não é latria. Latria é só Deus, adoração mesmo. Então, você acha que o povo simples sabe o que é isso, irmão? Imagina, eles estão adorando Maria. Por mais que, eu acho que o único que consegue entender isso são as figuras mais proeminentes, os grandes teólogos que entendem essas três divisões, ou essa adoração piramidal do catolicismo, que é dulia, a devoção aos santos e aos anjos. Isso é chamado no catolicismo de dulia. A devoção à Virgem Maria, hiperdulia. E
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, latria. Essa é, então, o culto, a devoção piramidal do catolicismo. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que só Deus merece toda a honra, toda a glória, e acabou. Tá? Isso é uma invencionice, né? Então, a preocupação, na verdade, do Ário, olha, aliás, do Cirilo, o Cirilo é de Alexandria. Ele tinha um problema, é que é em Alexandria que surgiu o Ário. Ário negava a divindade de Jesus. Então, para ele esmagar a doutrina de Ário, ele resolveu dar o título para Maria de Mãe de Deus. Porque Jesus é Deus, sim, viu? Jesus é Deus, Jesus é Deus. E o pessoal do Ário falava que Jesus não era Deus, igual o Pai. Então, para ele combater uma heresia, ele caiu em outra. Olha o problema. Por isso que a gente precisa ter muito conhecimento, muita segurança, porque dependendo da declaração que a pessoa faz, ela cai numa outra heresia. O rapaz lá que falou para mim que era para orar para Maria porque era mais rápido. Eu falei, bom, se ela é mais rápida, então ela é onipresente? Ele falou, é sim. Eu falei, então ela é deusa? Não. Mas como que? Está vendo? Dependendo da linha que você for seguir, você cai em outra heresia. Você entra em outro problema. Tá? E o nestorianismo? O que aconteceu com o Nestório? O Nestório, ele defendia a fórmula dos pais nicenos. Ou seja, a doutrina lá que Jesus tem duas naturezas. A divindade e a humanidade, conforme o credo niceno constantinolipano de 381 declarou. Agora, na história, passaram a dizer, e isso não se sabe se é real ou não, tá? Porque você sabe que a história é feita pelos vencedores. Entenderam? A história é feita pelos vencedores. Então, quem venceu contra a sua versão. Como foi o Cirilo que venceu, ele contou a versão dele. Segundo ele, o Nestório ensinava, com essa história de Cristótocos, que Maria é a mãe do Cristo, ele dizia que, e o Nestório ficou condenado nessa perspectiva, que ele estava falando que se tratava de duas pessoas, não duas naturezas, que a pessoa humana e a pessoa divina. Não, em Jesus não tem duas pessoas. Jesus é uma pessoa só, mas ele tem duas naturezas. A acusação que caiu sobre Nestório, que ele, quando ele falava que o termo devia ser Cristótocos, porque segundo a interpretação do Cirilo, Nestório estaria dizendo que Maria era a mãe da pessoa humana de Jesus, mas não da pessoa divina. Eu nunca vi isso, olha que eu já analisei documentos do Nestório, nunca vi o Nestório falando isso. Mas a acusação contra Nestório foi essa, tá? Que ele ensinava duas pessoas em Jesus. Isso não existe, né? Qual era a ilustração de Nestório? A comparação do marido e da mulher. Uma só carne, mais duas pessoas. Por isso que eles falaram, o Nestório está ensinando duas pessoas. Não, ele não estava ensinando isso, ele estava dizendo que assim como existem duas pessoas distintas, mas é uma só carne, em Jesus havia duas naturezas distintas em uma só carne. Mas o Cirilo acusou Nestório que ele ensinava que em Cristo havia duas pessoas. E não há duas naturezas. Essa alegada afirmação nestoriana, por isso que ele pôs alegada, porque não há provas documentais sérias, foi considerada heresia no concílio de Éfeso, em 431. Aí o Nestório foi condenado e o Cirilo venceu, declarando Maria, no 431, que Maria é declarada mãe de Deus segundo a humanidade. Não resolveu muito, porque ninguém conseguiu entender que o assunto ali estava, ela era mãe de Deus, porque o Jesus humano tem duas naturezas. Por isso, mãe de Deus segundo a humanidade. Só que o catolicismo esqueceu a expressão segundo a humanidade e acabou criando a mariolatria. E o monofisismo? Foi o extremo de Cirilo. Cirilo falou o seguinte, não, a natureza divina é tão forte que absorveu a humana. Então hoje Jesus não tem nada de humano, Jesus é só Deus. Aí ele criou monos, único, e physis, natureza. De novo para vencer o Ário, para acabar com o Ário. Deu o título para Maria de Mãe de Deus, e chegou à conclusão que Maria é Mãe de Deus mesmo, porque Jesus só tem uma natureza agora. Ele é só Deus. Acabou sendo condenado por herético também, porque a igreja reputou isso. Monofisismo. Uma só natureza. Sabe quem acredita nisso até hoje? A igreja da Armênia,
a Igreja Católica Apostólica da Armênia, a Igreja Católica Apostólica do Egito, a Igreja Copta, são monofisistas. Crê que a natureza divina absorveu. Estão na doutrina do Cirilo até hoje. Seu principal expoente dessa doutrina foi Eutico, também conhecido como Eutiques, o heresiarca grego. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo estão fundidas em uma só natureza amalgamada. Ao sentido de amalgamar, não de unir. Não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida. Nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia em 451. Qual é a ilustração que eles usavam? O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre e nem é estanho, mas é outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Até hoje, as igrejas monofisistas defendem essa linha. Assim como o bronze não é cobre nem estanho, e o verde não é azul nem amarelo, da mesma forma, de acordo com o Eutico, o herético, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Em outras palavras, nem uma coisa nem outra. Sendo que a Bíblia fala da natureza humana e da natureza divina. A resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. E o que foi declarado em Calcedônia? A formulação teológica fala de duas naturezas em Jesus. Uma só pessoa, duas naturezas. As propriedades de cada natureza permanecem intactas. Homem, homem, Deus, Deus. Concorrendo para formar uma só pessoa e substância. Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só, é o mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. Não é isso. Tá? A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento então de Calcedônia. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa da Bíblia, conforme Isaías 9:5, Emanuel, Deus se fez carne. Ou João 10, 30, 37. Eu e o Pai somos uma só natureza. E o perigo dessas heresias hoje? Monofisismo. O monofisismo eu nem preciso falar muito, porque isso aqui não está muito presente em nosso meio. Não temos o problema do monofisismo, então eu nem vou falar. Tá? Hoje eles estão lá na igreja copta, Armênia, Abissínia, Jacobita, está muito longe. Então não é importante apenas conhecer essa cristologia e saber as respostas para ela. Né? Quenoticismo, o que seria isso? O quenoticismo acha que Jesus se esvaziou, e, portanto, Jesus não era mais Deus quando esvaziou. Jesus continuava sendo Deus. Olha, o erro do... Então, o quenoticismo, o que é quinose? É esvaziamento, até aí sem problema. Mas a doutrina quenoticista acha que ao esvaziar, quando o verbo se tornou carne, ele não usou em nenhum momento os atributos divinos. E ele usou. Como nós sabemos que Jesus usa em algum momento seu atributo divino? Quando ele diz... perdoados estão os teus pecados. Quem que pode perdoar pecado? Só Deus. E Jesus fala, perdoados estão os seus pecados. Tá? Então, por isso que não foi aceito essa linha. Existe dois quenoticismos, mas eu não vou poder falar sobre eles com tanto... Até porque também não é uma coisa muito presente. E o maior problema que eu já disse, que entrou no mundo católico romano, é a mariolatria, onde se criou 4 dogmas a respeito de Maria e nenhum deles tem na Bíblia. São 4 invenções do catolicismo mundial. E virou um culto muito forte. E a gente precisa tomar muito cuidado, que você pode até ofender a pessoa, dependendo da maneira que você falar. E a Bíblia fala que é para a gente falar com respeito, com carinho, né? Com amor, quando for falar com pessoas que seguem linhas equivocadas da Bíblia. Concílio de Calcedônia, 451, reafirmou os 2 concílios anteriores, o de Niceia e o de Constantinopla. Ambos ratificaram os credos produzidos ou declarações de fé definitivamente sobre a pessoa de Cristo.
Jesus é uma pessoa que tem duas naturezas. É o verbo Deus, é a carne, homem. A melhor maneira de se proteger das heresias é conhecer bem a Bíblia. Então, o que eu sugestiono para você? Estude a Bíblia, mas também adquira a declaração de fé da Assembleia de Deus. Porque tem um tópico lá que explica as duas naturezas de Jesus. Declaração de fé das Assembleias de Deus, está disponível, a CPAD publicou. Isso serve, então, de referencial quando nós depararmos com ensinos estranhos às Sagradas Escrituras. Amém. Nossa viagem para Israel, se Deus permitir, será em novembro de 2025. Se você tiver interesse, tira uma foto aí do número lá do WhatsApp, da Renova. E se você quiser fazer parte do meu grupo, você tem que falar. Eu quero viajar no grupo do professor Alberto em novembro de 2025. Senão você vai para outro grupo, tá? Aí já não é mais o que vai comigo. E Jesus viveu a experiência humana. Está sem a foto aí porque ainda não publicaram a figura. Vai ser a nossa próxima lição. Próxima lição, de número 8, vai falar sobre a experiência humana de Jesus. Então venha participar. Guarde essa lição. Essa lição é muito importante porque ela contém a doutrina da nossa igreja, mas acima de tudo, o que a Bíblia fala a respeito do Filho de Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, que você tenha uma semana cheia de alegria, de saúde, de vitória, de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.